Vamos, neste momento, ter a exposição da palavra do nosso Deus. Nós estamos numa série no livro de Provérbios, intitulada de O Temor do Senhor é Sabedoria. Provérbios, ele traz como verdade esta afirmação: aquele que teme ao Senhor, este é o verdadeiro sábio. Aquele que guarda os mandamentos do Senhor, este é o verdadeiro sábio. E nós, do mundo no qual vivemos, precisamos continuar trilhando o caminho de sabedoria, que na verdade é trilhar os caminhos da palavra de Deus. E hoje nós vamos, queridos, meditar dos versos 19 a 26 do capítulo 3. Provérbios 3, de 19 a 26. Dos versos 19 a 35, nós temos uma unidade bem definida no texto hebraico, mas nós vamos dividi-la em duas partes. Então, nós vamos ter agora até o verso 26 e na próxima mensagem dos versos 27 a 35. Peço a você que acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor, faça anotações, para que você possa meditar durante a semana. Diz assim: O Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, que essas coisas não afastem dos seus olhos, não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança, e ele não deixará que os seus pés sejam presos. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor a misericórdia para que possamos aprender mais acerca da palavra dele. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor que é o Criador de todas as coisas, que nos deu aquilo que é mais precioso do que o ouro, do que a prata e qualquer outra coisa que é a tua palavra. Nós rogamos neste momento, ó Deus, que tu nos ensines mais, que tu possas, ó Deus, nos mostrar as grandezas e as riquezas da tua essência, de quem o Senhor é, e que tudo que venhamos a ouvir, ó Deus, possa nos levar a sermos pessoas que não apenas admiram, têm apreço maior pela tua palavra, mas que estão sendo transformadas dia após dia por meio desta palavra, desta riqueza, para a glória do teu santo nome. Auxilia-nos, ó Deus, guarde esta palavra no nosso coração, nos conduza ao conhecimento verdadeiro dela, e que assim a tenhamos como o que de fato é mais precioso para nós, e que possamos, ó Deus, viver por ela, trilhar os caminhos dela, amá-la de todo o nosso coração, até que o Senhor consume todas as coisas. É assim que nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Pense em algo abstrato, como por exemplo, um sentimento. Um sentimento é algo abstrato. Talvez a alegria. A alegria é algo que todos nós sentimos em um determinado momento da vida, uma vez ou outra. Por mais que esteja às vezes misturado com a tristeza, uma hora ou outra a alegria aparece. Agora imagine que alguém começasse a dar testemunho, por exemplo, da alegria, desse sentimento, dizendo que a alegria foi a base principal para a criação de todas as coisas. Tudo que existe no mundo e no universo. E além disso, que a alegria é a fonte da nossa total segurança neste mundo e que nos protege o tempo todo. Isso seria algo totalmente inconcebível e soaria até como loucura, se nós ouvíssemos alguém falando ou escrevendo sobre isso, afirmando como uma verdade. Mas
Contrariando, queridos, toda a lógica humana, hoje nós veremos que Salomão se refere à sabedoria, algo que se conhecia apenas como uma mera qualidade humana e abstrata, algo que não é concreto nem real, que não tinha existência como objeto, como coisa, como realidade palpável. Ele vai dizer que essa sabedoria é a base da criação de todas as coisas e a fonte da nossa segurança. Ele vai fazer isso. E por quê? Por que ele vai fazer isso? Porque realmente, no final das contas, ficará claro na própria Bíblia, na própria palavra de Deus, que além de uma mera qualidade, essa sabedoria que Salomão está descrevendo era, na verdade, uma pessoa divina, eterna, perfeita, criadora e protetora. Quem é essa pessoa? É isso que nós veremos aqui, queridos, nesse texto que nós acabamos de ler. É sobre isso que Salomão fala, que a sabedoria de Deus é a base da criação e a fonte da nossa segurança. É sobre isso que nós vamos meditar de acordo com o que está claro aqui. E em primeiro lugar, queridos, nós vamos ver acerca da sabedoria de Deus sendo relatada na criação, sendo vista na criação, tendo o modo operante, sendo utilizado como ferramenta na criação. E o que isso significa para a nossa vida e à luz de toda a Sagrada Escritura? É isso que nós vamos aprender. Nos versos anteriores, queridos, Salomão disse que a sabedoria é mais preciosa do que o ouro, do que a prata e as joias, e que ela tinha o poder de dar vida longa, riqueza e honra. Ele diz que a sabedoria era a árvore da vida. Agora o texto começa destacando que a sabedoria de Deus e o conhecimento que vem dela foi essencial para criar e sustentar todas as coisas. Como pode essa mera qualidade como a sabedoria que era buscada no mundo da época? Lembre-se que eu tenho ensinado a vocês que uma das características do livro de Provérbios é mostrar que a sabedoria, a qualidade que se deveria ter concernente às coisas do mundo à volta, como saber viver, como saber se portar, como saber falar, como evitar os maus caminhos, era algo que deveria ser buscado, encontrado e vivido como uma espécie de tesouro. Então o Salomão fala dessa sabedoria, dessa necessidade de buscar compreensão, conhecimento, bom senso, prudência, planejamento, paciência. Todas essas virtudes sobre a sabedoria são ensinadas em Provérbios, mas ele vai dizer que ela foi também utilizada na criação. Eu fico imaginando o povo da época lendo isso aqui, o povo que sabia o que era sabedoria, literatura sapiencial da época, lendo esse pensamento de Salomão e pensando assim, aonde é que Salomão quer chegar? A sabedoria na criação? Sim, é isso que ele está dizendo. Ela foi utilizada conjuntamente, visceralmente com Yahvé, com Deus da aliança, para estabelecer os céus e a terra. E no texto, o desejo da divindade é igualado a essa sabedoria. Lembre-se que existia o que era chamado na época de linguagem cosmológica, da criação do mundo. E na mentalidade hebraica sempre ficou claro que não eram os deuses que os outros povos serviam, que eram os criadores do mundo, mas o Deus Todo-Poderoso. E ele utilizou a sabedoria para criar todas as coisas. Isso mostra também que a sabedoria é divina, é poderosa, é ordenada e é também intencional. E embora, querido, seja a primeira vez que é feita essa conexão aqui no livro de Provérbios entre a sabedoria e a criação, essa mesma junção, essa mesma ideia se repetirá mais tarde, em Provérbios 8, de 22 a 31. E constitui um tema profundo aqui do livro de Provérbios, que é a eternidade da sabedoria. A sabedoria sempre existiu e sempre existirá. No capítulo de número 8, queridos, é interessante observar algo. Aqui, a sabedoria é utilizada como uma espécie de ferramenta, mas no capítulo 8, a própria sabedoria, ela fala de si mesmo na primeira pessoa. Ela retrata no capítulo 8 como ela era na eternidade, como ela se portou em toda a criação. Inclusive nos versos 27 a 28, a sabedoria diz: eu estava lá.
Eu preparava os céus juntamente com ele. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. A sabedoria diz que ela foi a base, uma das bases principais da criação, uma ferramenta viva e personificada. Lembre-se que essa é outra ideia do livro de Provérbios. A sabedoria começa a ser personificada como uma pessoa. Meus irmãos, a menção dessa forma de utilização da sabedoria para afirmar a terra e os céus no versículo 19 a 20 é o que os estudiosos chamam de merismo. O que é isso? É uma figura de linguagem que consiste em descrever algo enumerando as suas partes ou características. É dito aqui que a sabedoria tem impacto na criação da terra, impacto na criação dos céus, impacto até na criação das alturas de maneira geral, quando os céus ele pinga o orvalho na terra. Se você sabe o que é um orvalho, você vai saber que é uma espécie de vapor de água presente no ar, que condensa gotículas sobre certas superfícies, por exemplo, sobre folhas e também sobre a terra. Lembre-se que há algo de equilíbrio aqui, porque o sol castiga a terra durante o dia, mas durante a noite e o início da manhã, o orvalho refresca a terra. Então, na criação e na sustentação, a sabedoria estava lá e está até hoje. Isso deixa claro aqui, a sabedoria traz esse impacto dinâmico e direto na edificação do mundo, e é por isso que a sabedoria era tão valiosa na mentalidade hebraica da época, na mentalidade de Salomão. E ao que parece aqui, o texto quer fazer os leitores entenderem que a sabedoria também pode ser algo que crie um efeito dinâmico e poderoso na vida do homem. Por exemplo, somente a sabedoria de Deus cria no homem aquilo que o próprio homem não pode criar de si mesmo, mas que é de suma importância. Isso vem sendo desenvolvido desde o início do livro de Provérbios, mas eu quero lembrar você, por exemplo, do Salmo de número 51. O que é que Davi diz? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E é interessante as palavras de Davi, porque ele usa o mesmo verbo de Gênesis 1:1. Isso é importante, que é o verbo bará. No princípio criou Deus. Davi pega esse mesmo verbo, essa ideia de criação, com a mesma força e poder que o Senhor criou o mundo, e ele diz: cria em mim um coração puro. Porque Davi pecou contra o Senhor, teve o seu coração impuro, um coração pecaminoso. Ele diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Afasta de mim, Senhor, esconde o rosto dos meus pecados, mas cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. E é isso que essa sabedoria faz. Somente a sabedoria de Deus cria dentro de nós aquilo que nós não podemos criar. Sidney Greidanos, um estudioso das Escrituras, diz que sempre quando Deus falava no Antigo Testamento e no Novo Testamento, algo era criado. Sempre. Mesmo que todas as coisas estivessem criadas, mas quando Deus falava, vitória, derrota, alegria, tristeza, promessas no meio do seu povo. E Deus continua falando hoje, por exemplo, através da sua palavra. E quando Deus fala pela sua palavra, queridos, coisas são criadas. Por exemplo, Deus cria a vida e a morte através da sua palavra. Para aqueles que ele tem um propósito, que ele escolheu antes da fundação dos tempos, ele vai criar vida. Mas a mesma palavra que cria vida, quando cai num terreno que não está preparado, num coração duro, cria-se a morte. Cria-se morte a cada dia mais. Quando um coração duro não recebe a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca volta vazia. Então a palavra de Deus sempre cria aquilo que é benéfico, mas aquilo também que vem como punição para a vida dos homens. Só Deus pode criar isso, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Você pode dizer: mas pastor, eu ainda estou confuso. O que ou quem é de fato essa sabedoria?
Você está falando aí que essa sabedoria não é uma mera característica, não é algo simplesmente abstrato. Salomão está falando algo aqui de uma pessoa personificada. Quem é essa sabedoria? Não é possível que seja uma mera qualidade. Não é possível que tudo isso possa vir de uma mera qualidade. Então eu vou dar uma dica para você. Eu vou te dar uma pista. Eu vou citar um texto bíblico para ver se você sabe de quem que as Escrituras estão falando. Preparados? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Queridos, a Bíblia ela é perfeita em sua ligação. O desenvolvimento do conceito teológico de sabedoria é personificado em uma pessoa. Inclusive, a maioria dos estudiosos do Antigo e do Novo Testamento já entram em consenso que João, ao usar o texto do capítulo 1, dos versos 1 a 3, que nós lemos aqui na liturgia, se baseia em Provérbios capítulo 8, dos versos 22 a 31, que é reflexo desse texto aqui que nós estamos vendo. Jesus é a sabedoria do princípio, tudo apontava para ele é a base da criação de todas as coisas. Há várias passagens no Antigo Testamento que ligam a sabedoria à criação, Salmo 104, 24, Isaías 40, de 12 a 14, mas quando nós olhamos para o cumprimento pleno, Jesus foi o agente da criação, o Yahvé Todo-Poderoso. Jesus é aquele que sustenta o mundo agora por meio da sua palavra. Hebreus capítulo 1, além disso todas as coisas estão sendo unidas em Cristo. Efésios capítulo 1, todas as coisas estão centradas nele, estão sendo ordenadas nele. Querido, somente Jesus pode criar algo que o homem não pode, como falamos, como por exemplo também vida. O que é que nós éramos? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É assim que o homem se encontra num estado longe de Deus, estava morto nos seus delitos e pecados. Mas o que é que Jesus fez? É só você lembrar do vale dos ossos secos. Estava ali um exército, queridos, de ossos. Mas de repente o Espírito veio e começou a entrar vida, então começou a se formar carne, tendões, daqui a pouco tinha um exército. Nós olhamos para Paulo em Efésios capítulo 2, quando ele diz: ele vos deu vida, estando vocês mortos dos vossos delitos e pecados. Porque somente o Senhor pode criar vida em nós, que estávamos mortos nos seus delitos e pecados. Muitos que estão mortos em seus delitos e pecados, é Jesus que pode criar paz em meio ao caos, é Jesus que pode criar a alegria verdadeira em meio à tristeza do nosso coração, das angústias da nossa vida. Somente Jesus pode. Nós estamos numa época miserável chamada carnaval. As pessoas estão neste final de semana e estarão até o início agora da semana jogada em toda espécie de coisa ruim, carnalidade, na imoralidade, na nudez, na bebedeira, em tudo quanto é tipo de coisa, buscando uma alegria nesse tempo. Mas na verdade é algo passageiro, não é algo eterno, é algo que está fundamentado em coisas superficiais, fúteis, pecaminosas. Mas essas pessoas vão em busca de alegria, às vezes para desfazer um sofrimento, no meio da família, no meio do dia a dia, do trabalho, das coisas que se vive, e parece que só obrigação, e só dor, só enfado, só tristeza. Eu vou para o carnaval, eu vou me jogar para ver se eu esqueço isso. Mas é algo passageiro. Sabe por quê? Porque a alegria verdadeira só pode ter quem tem um coração criado por Cristo Jesus, a imagem é dele. Essa alegria não é passageira, e lembre-se, a alegria bíblica não é uma referência a você estar o tempo todo rindo, para lá e para cá, com tudo bem na sua vida. Não é isso. A alegria bíblica é a certeza que alguém morreu por nós, que alguém ressuscitou a nossa vida, que alguém regenerou, morreu por nós na cruz para nos salvar, e ainda que tudo esteja difícil, que o mundo esteja caindo, a gente está firme, porque temos alguém que é
a base, é tudo para nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira alegria. O Senhor nos salvou e isso nos basta. Mas pastor, além de criar em nós coisas que nós não podemos, como a sabedoria, o Senhor Deus Todo-Poderoso pode fazer, como isso pode impactar a forma que eu vivo neste mundo e que eu evangelizo as pessoas? Queridos, há uma ordem sábia para o mundo, como nós vimos, estabelecida por Cristo. E se você quiser entender como toda a criação funciona e por que ela existe, mesmo manchada pelo pecado, só é possível através da sabedoria. E é interessante por quê? Porque às vezes a gente vive nesse mundo e olha para a criação simplesmente como algo familiar que você vê todos os dias. Paul Tripp, em um dos seus artigos, ele disse que a sabedoria ela faz algo interessante. Tira de nós o aspecto da familiaridade com as coisas criadas para dar sentido a elas. Então você não olha simplesmente para o céu como algo que existe, você sabe que existe e que você vive todo dia. Você não olha para as plantas, para os animais, para a criação desta maneira. Mas você olha para tudo isso com um propósito, como algo maior. Deus criou todas as coisas pelo seu poder com um propósito, para a glória do nome dele. E ainda que esteja corrompido pelo pecado, ele vai restaurar tudo isso aqui. E nós viveremos então a maneira que o homem originalmente foi criado para ser. Aproveitando de toda a criação, da beleza da criação de Deus, da maravilha da criação de Deus, mas sem pecado. Então nós enxergamos tudo isso, enxergamos a beleza do ser, da criação, de todas as coisas, o homem como imagem e semelhança de Deus. E somente a sabedoria pode dar isso às pessoas. Essa sabedoria também exige de nós gratidão, louvor e adoração a Deus que criou todas as coisas. Como disse Paulo, a criação revela ao Senhor. Como diz os Salmos, tudo que existe revela a mão, o poder do Senhor. E isso deve levar a nossa vida a temê-lo. Qual um dos princípios do livro de Provérbios? O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. E quando nós o conhecemos, nós o reconhecemos, nós compreendemos Ele como Criador, isso gera temor no nosso coração. Mas o texto tem mais a nos ensinar. Fala sim sobre a sabedoria na criação e isso tem implicações excelentes para a nossa vida. Mas também fala da sabedoria que proporciona segurança. Versos de 21 a 26. Os versos 21 a 22 aí vão ratificar orientações fundamentais outroras já dadas ao filho. Veja que a expressão filho meu ou meu filho aparece novamente. Isso é característico do livro de Provérbios. A ideia do filho que está sendo orientado pelos seus pais, para que no meio da encruzilhada que ele se encontra, decisões a serem tomadas na vida, tome a melhor decisão possível. E o que é dito nesses versos já foi dito nos versos anteriores. Mas vale ressaltar aqui que o que está sendo repetido é para lembrar o jovem que a sabedoria é a fonte de vida. É quem pode dar a vida verdadeira. É quem pode dar sossego para a alma, uma vida plena, uma vida em paz. Queridos, a alma só tem vida quando tem um encontro pessoal com o próprio Deus, que é a sabedoria. Lembre-se, por exemplo, de Jacó. Jacó no val de Jaboque, depois de muito tempo na escuridão, lutando por causa das suas decisões e sofrendo por causa delas, ele tem um encontro com Deus. Aí o Senhor fere a ele, mas lhe dá promessas, refaz a sua história. Jacó chamou aquele lugar de Peniel. O que ele falou lá em Gênesis 32? Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Somente quando se tem um encontro verdadeiro com Deus, quando os olhos estão na sabedoria, quando se volta verdadeiramente para o Senhor, queridos, a vida para a alma, enfeite para o pescoço, que eu já expliquei a vocês que era uma linguagem da época de honra. Só recebia isso
quem tinha de fato a vida que vinha da sabedoria. E na verdade, a vida só existe quando se tem esse encontro com Deus verdadeiro. Do contrário, não existe vida, não existe verdade, não existe plenitude. Mas é dito aqui também que, além do jovem entender o que é o temor do Senhor e livrar do caminho mau, do homem perverso, e ter por meio da sabedoria o aumentar de tempo de vida e paz e riqueza, fala-se também da segurança para que os pés do jovem não tropecem. Na mentalidade hebraica da época, os pés simbolizavam a caminhada da vida, o progresso da estabilidade. É dito aqui que o jovem teria proteção para que os seus pés não tropeçassem, ele andasse seguro no caminho, não vacilar. Pode ser entendido como uma espécie de cair fisicamente, fracassar espiritualmente e cair também em desgraça. Então, essa ideia de pés vacilantes vinha dessa ideia aí que se entendia na mentalidade hebraica da época. A ideia é que Deus protege aquele que é seu povo de cair, de qualquer tipo de perigo, de tentações, de adversidades. O justo, ele trilha o caminho da retidão, mas é verdade que os nossos pés vacilam. Os nossos pés são vacilantes. Você provavelmente já passou mal uma vez ou outra na tua vida, não já? Já ficou tonto. Sei lá por quê. Talvez a pressão baixa, pressão alta, passou mal porque comeu alguma coisa, ficou grogue. Ou saiu de um exame, né? Que às vezes fazem algum exame que você fica grogue, toma lá meditação, precisa de alguém para lhe carregar. E você sabe que nesses momentos é difícil você se sustentar sozinho. E se você começar a caminhar, tentando ir em linha reta, você começa a balançar. Para cair para a direita, para cair para a esquerda, para recuar. Os seus pés podem vacilar. E a verdade é que isso ilustra, queridos, o que somos nós também no nosso dia a dia. Nós somos pessoas que tendemos a vacilar na nossa caminhada, porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Nós sabemos o caminho que devemos trilhar para a glória de Deus, mas muitas vezes os nossos pés vão para a direita, vão para a esquerda, se desviam. Nós damos lugares aos ídolos do nosso coração, aos pecados do nosso coração, às mazelas do nosso coração. E assim nós acabamos tropeçando. Às vezes nós desanimamos na fé. Veja, tem dias que parece que você está voando. Né? Como dizem os boleiros, os jogadores de futebol. Gilberto aí ele sabe. Parece que você está voando, né? Mas parece que tem dias que você está lá embaixo, você está no abismo. Seu coração está duro, você não quer orar, você não quer falar com Deus, você não quer ler a Bíblia, você não quer fazer nada. Você quer se afastar da igreja, você quer se afastar do povo de Deus, porque o nosso coração nos leva para isso. Somos vacilantes, por exemplo, em servir a Deus com amor, em servir a Deus com dedicação. Temos, por exemplo, dificuldade em exercer o privilégio que é servir na casa de Deus, que é nos dedicar ao serviço do Senhor, que é sair na rua sem precisar o pastor mandar, presbítero orientar e falar assim: eu vou evangelizar pessoas, eu vou no hospital orar por pessoas, eu vou numa cadeia pregar o evangelho, qualquer outro tipo de coisa. Às vezes estamos frios porque os nossos pés vacilam o tempo todo. Mas aqui está dizendo, queridos, que é a sabedoria que nos livra da queda, é a sabedoria que nos livra do fracasso. Veja, a insensatez, que também é tema do livro de Provérbios, coloca os pés da humanidade numa estrada escorregadia. A tolice do coração leva as pessoas a fazer escolhas erradas. A ignorância entorpece a mente, cega os olhos, coloca um tampão nos ouvidos, mas a sabedoria nos leva a viver conforme a vontade de Deus, ainda que o nosso coração, por vezes, tente se desviar. É dito aqui também, queridos, que a sabedoria traz um sono tranquilo, onde não haverá medo. Quando você se deitar, não tenha medo, você não terá medo, o seu sono será tranquilo. Salmo 3 e 4
tem expressões quase idênticas, que diz o seguinte, em determinados versículos: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Quantos são os medos e agonias que nos cercam? Quando Davi ele escreve os salmos, os primeiros salmos, inclusive os salmos que eu acabei de citar, o contexto de Davi é de perseguição. Davi estava sendo perseguido pelos seus inimigos, inclusive em um determinado momento ele foi perseguido pelo próprio filho Absalão. E esses inimigos queriam matá-lo como rei, queriam destituí-lo como rei, como representante de Deus, como filho de Deus aqui na terra. O homem que era rei do povo de Israel. E mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a tudo, ele diz: eu me deito tranquilo porque o Senhor me faz repousar seguro. Ah, queridos, nós cristãos sabemos também que somos vulneráveis, porque muitos são os inimigos que nos cercam. Quantos são os inimigos que cercam você? Nós temos os inimigos da nossa alma, conforme Lutero ensinou: o mundo, a carne e o diabo. Mas quantos são os inimigos que estão ali, parece que os nossos pés, todo o tempo? Falamos sim do pecado, mas as tristezas, as angústias da vida, a desesperança, a ansiedade, coisas que surgem como os nossos inimigos que parecem não querer nos deixar. E isso faz a gente perder o sono, isso nos deixa agoniado, isso tira a nossa paz. Aí a gente busca tudo quanto é tipo de auxílio para ver se dorme, para ver se descansa. Quando na verdade a gente precisa entender que quem nos faz repousar seguro é o Senhor. E você como cristão já deveria saber que nós temos essa característica de saber o que é estar vulnerável, mas seguro ao mesmo tempo. Porque ainda que as tormentas da vida venham sobre nós, estamos seguros nos braços do nosso Senhor e Salvador. Na França, existe o farol de La Jument. É um farol que fica num mar, num determinado lugar do mar da França. E ele foi construído entre 1904 e 1911. Até o ano de 1991, era manuseado por homens, por faroleiros. Hoje está mecanizado. Mas os homens que estavam lá antes manuseando o farol à noite, eles viam ondas enormes batendo violentamente contra o farol. Se você procurar na internet os vídeos, você vai ver. As ondas batem violentamente o tempo todo. Mas mesmo assim eles iam. Por quê? Porque sabiam que estavam seguros. Que a rocha do farol era forte. Tanto que está de pé até hoje, no meio do mar. Está de pé, onda bate. Ondas enormes, ondas assustadoras, mas continua de pé. E nós cristãos devemos saber isso. As ondas da vida, os inimigos, as coisas que nos fazem às vezes perder o sono, batem contra nós violentamente, mas nós devemos descansar, porque estamos seguros na sabedoria de Deus. É isso que o texto está dizendo, queridos. Nós devemos entender isso. O Senhor livra o seu povo, livra também do pavor noturno. É importante, eu faço questão de ensinar a vocês o que é que essas coisas significam. Essa ideia de pavor noturno da Bíblia não tem uma tradução, um significado exato para essa expressão aqui. Mas era utilizado antigamente no mundo dos hebreus para falar de algo súbito, inesperado. Notícias ruins, desastres naturais, ataques de inimigos ou qualquer evento traumático que causasse uma espécie de terror. Esse pavor não era apenas um medo comum, mas algo que abalava a estabilidade espiritual e emocional de uma família. Situações que fugiam ao controle. É uma expressão parecida que é utilizado no Salmo 91, verso de número 5. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. E por causa disso não deveria temer o pavor noturno, pavor repentino. Ah, queridos, e olhando para essa expressão aqui, não podemos dizer que há uma ligação exata com este texto que eu vou falar agora.
Mas esse texto me remete a algo que aconteceu por ocasião da 10ª praga no Egito. O que aconteceu? O anjo da morte iria passar uma noite. E todos os primogênitos do Egito seriam mortos, com uma exceção. Se o sangue do cordeiro estivesse na porta, o Senhor viria e não entraria naquela casa. A punição não viria, passaria por cima. Aqueles que estivessem munidos do sangue do cordeiro na sua porta, não experimentariam aquele pavor noturno. E numa noite em que se ouviu choro estrondoso de mães, de pais no Egito, inclusive o primogênito do próprio faraó foi morto, o povo de Deus estava seguro. Os servos de Deus, os filhos, os primogênitos estavam seguros, queridos. Não teve assolação sobre as famílias do povo de Deus, porque o Senhor protege o seu povo. Aliás, vale ressaltar. Sabe por que nós estamos seguros? Porque Cristo enfrentou o pavor terrível da punição do pecado. Nós podemos descansar seguros porque o nosso Senhor Jesus Cristo experimentou o pavor terrível da ira de Deus sobre si mesmo. Então, se Cristo já pagou, por que nós devemos ficar inseguros, meu querido irmão, minha querida irmã? Não temas o pavor repentino. Não temas a desgraça do ímpio quando vier, pois virá. O texto hebraico traz uma espécie de certeza, que talvez no texto em português você não perceba. Virá, mas você está seguro nas mãos do Senhor, na sabedoria do Senhor. O verso de 26 termina essa parte dizendo: porque o Senhor será a sua segurança, e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Nós temos aqui uma estrofe unificada, de forma explicativa, conjuntamente com o que é dito no verso 23. É praticamente a mesma ideia aqui sendo repetida para reforçar que o Senhor vai manter o seu povo firme. Agora, tudo que é dito aqui é melhor explicado no texto de Romanos capítulo 8. Esse texto vai resumir praticamente tudo que está aqui já aplicado de maneira plena. Romanos 8, de 31 em diante, diz o seguinte: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade ou qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que a gente descansa em segurança? Porque nós estamos em Cristo, estamos munidos da obra de Cristo, debaixo do sangue de Cristo, e nada pode nos separar desse amor de Deus em Cristo. Portanto, não duvide que a sabedoria do Senhor, que Cristo, que o Deus Todo-Poderoso te protege. Pastor, mas alguém pode me matar porque eu sou cristão. Eu sofro com as angústias dessa vida, mas a tua alma, que é o que tem de mais valioso, está segura. Nada pode mudar o que o Senhor já preparou para nós, a eternidade em Cristo Jesus. Encerrando, queridos, a mesma sabedoria que Deus usou na criação é nos dada para nos guiar, nos traz discernimento e proteção.
A sabedoria de Deus nos traz paz e segurança em meio a todas as incertezas da vida. Mas não é possível ter tudo isso aqui se não for por meio de Jesus. A verdadeira sabedoria de Deus. Não é simplesmente dizer, eu conheço Cristo, eu quero Cristo, mas é ser transformado por Cristo, viver para a glória de Cristo. Não há nada melhor do que Jesus. Não há nada mais necessário do que Jesus. E você deve entender isso. Você deve pregar isso. E viver, de fato, baseado em tudo que a sabedoria pode fazer. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Nós temos aqui verdades e promessas que são nos dadas. E nós vamos cantar que estamos firmes nessas promessas. Estamos firmes nessas afirmações por causa de Jesus, nosso Mestre. Convido você a colocar-se de pé para que possamos entoar este canto congregacional firme nas promessas. Inário Novo Cântico 177.